A televisão é uma parte essencial do nosso dia. Ela nos traz notícias, entretenimento, abre a janela para o mundo. Mas você sabia que a história da televisão começa com um jovem inventor chamado Philo Farnsworth? Hoje, vamos contar a história desse homem incrível, que criou o primeiro sistema de televisão totalmente eletrônico. Philo Taylor Farnsworth não é um nome tão conhecido quanto deveria ser. Ele nasceu em 1906, em uma cabana simples em Utah, Estados Unidos. Desde cedo, mostrou uma mente brilhante para a ciência e tecnologia. Farnsworth foi o cérebro por trás do primeiro sistema de televisão que funcionava totalmente com eletricidade, uma invenção que mudou o mundo como conhecemos. Mas quem era Farnsworth? Como ele, vindo de um lugar simples, conseguiu criar algo tão revolucionário? Nossa história hoje é sobre esse inventor genial. Vamos entender como ele fez a televisão se tornar realidade e por que sua vida teve um final surpreendente. Philo Farnsworth cresceu em uma fazenda, longe dos centros urbanos de inovação e tecnologia. Sua infância foi marcada por uma curiosidade insaciável e por um amor pela ciência. Ainda jovem, ele se fascinou pela eletricidade e começou a sonhar com as maneiras de usá-la para transmitir imagens. O cara já era inovador desde criança. Farnsworth era diferente. Enquanto os outros jovens da sua idade estavam preocupados com coisas comuns da vida no campo, ele passava horas lendo revistas de ciências e brincando com peças de equipamentos antigos. Sua educação formal foi básica, mas isso não o impediu de explorar o mundo da eletrônica por conta própria. A ideia que mudaria o mundo veio quando ele ainda estava no ensino médio. Farnsworth imaginou um sistema que poderia capturar a imagem em um lugar e transmitir para outro, tudo isso usando apenas sinais eletrônicos. Essa ideia era revolucionária. Naquela época, a maioria dos experimentos com transmissão de imagem usava sistemas mecânicos, que eram limitados e poucos práticos. Determinado a tornar sua invenção uma realidade, Farnsworth começou a trabalhar em seu projeto, assim que teve a oportunidade. Ele enfrentou muitos desafios, desde a falta de recurso até o ceticismo daqueles ao seu redor. Mas sua persistência e talento para a inovação o levaram a desenvolver o primeiro sistema funcional de televisão totalmente eletrônico. Esse sistema usava um tubo de vácuo chamado de sector de imagem para converter a imagem em um sinal eletrônico que podia ser transmitido e depois convertido em imagens em outro local. Lembra daquelas televisão de tubão que sua avó tinha? Exatamente, foi ele que fez. O sucesso de Farnsworth em criar esse sistema não apenas provou que sua ideia era viável, mas também estabeleceu as bases para o desenvolvimento da televisão como conhecemos hoje. Sua invenção foi um marco na história da tecnologia e mudou para sempre a forma como as pessoas se comunicam e acessam informações. Apesar da sua genialidade, o caminho de Philo não foi fácil. Ele enfrentou desafios enormes para transformar sua ideia revolucionária em realidade. Após o ensino médio, Farnsworth não seguiu um caminho educacional tradicional. Em vez disso, ele decidiu transformar sua ideia de transmissão de imagem em uma invenção funcional. Sua primeira grade de conquista aconteceu em 1927, quando, em um pequeno laboratório de São Francisco, ele transmitiu com sucesso a primeira imagem eletrônica, uma simples linha horizontal, igual essa que está aparecendo para vocês agora. O sucesso foi apenas o começo. Farnsworth logo descobriu que trazer sua invenção para o mundo real seria uma luta contra os gigantes. Na época existia a RCA, uma das maiores empresas de eletrônicos na época, comandado por David Sarnoff. Quando David soube o que Farnsworth estava desenvolvendo, imediatamente mandaram um engenheiro chamado Vladimir Zorkin para perguntar sobre o projeto. Farnsworth achou que esse engenheiro gostaria de comprar a sua invenção e com isso ganharia muito dinheiro. Mas a verdade era que Vladimir estava lá para entender o funcionamento por trás da tecnologia e roubá-la dele para a RCA. E assim o fez. A RCA conseguiu replicar a tecnologia com perfeição. A disputa de patente foi intensa. A RCA tentou invalidar as patentes de Farnsworth, alegando que um de seus próprios engenheiros, Vladimir, havia tido a ideia da televisão eletrônica antes, mas Farnsworth não desistiu. Ele defendeu suas invenções com paixão e determinação. Em uma decisão histórica, o Escritório de Patente dos Estados Unidos reconheceu Farnsworth como inventor da tecnologia fundamental para a televisão eletrônica. Apesar da vitória, a luta de Farnsworth para manter o controle sobre a sua invenção continuou.
Ele enfrentou dificuldades financeiras e pressão contínua das grandes corporações. A luta pelo reconhecimento e pelo direito das suas invenções foi uma batalha constante, gente, é sério. O cara não teve paz um momento da vida dele. Essa luta não foi apenas por dinheiro ou patente. Para Frankfurt, era uma questão de princípios e de assegurar que sua contribuição para o mundo fosse reconhecida. Ele acreditava no poder da televisão para educar e unir as pessoas, e queria que suas invenções servissem para o bem maior, não apenas aos interesses de poderosas corporações. Philo, apesar dos desafios e disputas, fez contribuições inestimáveis para a tecnologia da televisão. Sua invenção do sistema de televisão totalmente eletrônico foi o alicerce sobre o qual a moderna indústria de transmissão foi construída. O dissector de imagem de Frankfurt, um componente crucial do seu sistema de televisão, permitiu a conversão de imagem em sinais eletrônicos e sua retransmissão. Esse método era muito mais eficaz do que os sistemas mecânicos anteriores, abrindo caminho para as transmissões de televisões ao vivo, em tempo real, que hoje são parte da nossa vida cotidiana e a gente nem presta atenção no quão isso foi difícil ser feito. Além disso, as pesquisas de Frankfurt na área de fusão nuclear, sim, ele participou disso daí também. Embora menos conhecidas, também foram pioneiras. Ele trabalhou no desenvolvimento de um reator de fusão, um esforço que refletia sua visão de longo alcance e sua capacidade de pensar além das limitações da sua época. Apesar dessas contribuições significativas, o reconhecimento pelo trabalho de Frankfurt veio tarde. Durante uma grande parte da sua vida, ele permaneceu relativamente desconhecido do público em geral, ofuscado pelas grandes corporações que dominavam a indústria na época. Foi somente mais tarde em sua carreira, especialmente após a sua morte, que seu papel fundamental na invenção da televisão foi plenamente reconhecido. Em homenagens, Frankfurt foi finalmente celebrado como um pioneiro e um gênio. Que pena que ele já tinha morrido, né? Instituições como National Inventors e Hall Frame o incluíram entre seus membros, reconhecendo sua contribuição crucial para a tecnologia moderna. Hoje, quando ligamos nossas televisões, raramente pensamos num homem cuja visão e a tenacidade tornaram isso possível. Philo não foi apenas um inventor, ele foi um visionário que viu o potencial de uma tecnologia que poderia unir o mundo de maneiras que nunca haviam sido possível antes. Seu legado continua vivo em cada imagem que dança nas telas das televisões no mundo. Apesar das suas realizações notáveis, os últimos anos de Frankfurt foram marcados por dificuldades e tragédias. A vida desse inventor brilhante, infelizmente, não seguiu o caminho que ele ou seus admiradores poderiam ter esperado. Frankfurt enfrentou sérios problemas financeiros e legais ao longo da sua carreira. As disputas de patentes com grandes corporações como a RCA não apenas consumiram uma quantidade significativa dos seus recursos, mas também o levaram a um estado de constante estresse e pressão. Essas batalhas legais, embora eventualmente vencidas, deixaram Frankfurt financeiramente debilitado. Além das lutas financeiras, Frankfurt também enfrentou desafios na saúde. O estresse contínuo das disputas legais e a pressão para manter sua empresa afetaram profundamente sua saúde mental e física. Com o tempo, essas tensões começaram a cobrar o seu preço, levando a um declínio em seu bem-estar geral. O final da vida de Frankfurt foi trágico. Longe do reconhecimento público e do sucesso comercial que muitos acreditavam que ele merecia sim, ele passou seus últimos dias em relativa obscuridade. O homem que uma vez sonhou em unir o mundo com sua tecnologia morreu em 1971, aos 64 anos, sem ver o verdadeiro impacto que a sua invenção teria no mundo. O destino de Philo Frankfurt serve como um lembrete sombrio de que a inovação e os gênios nem sempre são recompensados como deveriam ser. Enquanto suas contribuições para a tecnologia da televisão foram fundamentais, as dificuldades que enfrentou no final da sua carreira e vida destacam a complexidade e muitas vezes a injustiça do mundo das invenções e patentes. Sim, e ele também morreu pobre e passando fome. Hoje, ao lembrarmos de Frankfurt, é importante não apenas celebrar suas realizações, mas também refletir sobre como podemos apoiar melhor os inventores que trabalham para avançar a nossa sociedade. A história de Frankfurt é uma lembrança de que, por trás de cada grande inovação, há um ser humano com sonhos, lutas e às vezes um final não tão feliz. Agradeço por ter assistido até aqui, deixa seu like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. Um abraço!